Já pensou se tudo o que você deseja estiver, neste exato momento, em um reino logo além da sua percepção, à espera do sinal correto para se materializar na sua realidade física? Enquanto você assiste a este vídeo, milhares de pessoas, em todas as partes do mundo, aplicam um princípio capaz de revolucionar a vida de quem ainda não entende como a consciência realmente opera, e que, à primeira vista, pode soar impossível. Não se trata de fantasia de 5 minutos, nem de afirmações positivas vazias. Também não tem a ver com sorte ou com ter nascido nas circunstâncias perfeitas. O que estamos abordando vai muito além de motivação superficial ou inspiração passageira. Vamos mergulhar na mecânica de como a sua consciência molda o mundo ao seu redor e, mais importante, em como usar esse conhecimento para criar deliberadamente a vida que você sonha viver. Esse segredo, que a física quântica confirma, a neurociência comprova e incontáveis pessoas já demonstraram ao aprender a trabalhar com as leis que regem a realidade, é estudado por cientistas há décadas. As descobertas desafiam tudo o que você acha que sabe sobre limites e possibilidades. Nos próximos minutos, você vai descobrir não só qual é esse princípio, mas também como aplicá-lo passo a passo no dia a dia. Vai entender por que a maioria das pessoas encontra dificuldade para promover mudanças duradouras, o que realmente bloqueia a manifestação dos seus desejos e quais ações concretas alinham você, de forma contínua, ao poder criativo que responde ao seu estado interior. Ao término deste vídeo, terá em mãos tudo de que precisa para transformar sua realidade de dentro para fora. Antes de mergulharmos fundo, inscreva-se no canal e, se estiver pronto para liberar o poder que existe em você, escreva nos comentários: "Estou pronto para criar minha realidade." Tudo o que você vê ao seu redor começou como um pensamento na mente de alguém. O aparelho em que assiste a este vídeo, a cadeira em que está sentado, o prédio em que se encontra, até as palavras que ouve, tudo era estrutura mental antes de ganhar forma física. A maioria ignora, porém, que esse mesmo princípio vale para todos os aspectos da sua experiência pessoal, incluindo as circunstâncias, relações e oportunidades que surgem na sua vida. Sua mente não é observadora passiva da realidade. Ela a cria ativamente. Cada pensamento emite para o campo de infinitas possibilidades uma frequência específica. Quando você realmente compreende isso, percebe que mudar o mundo externo não tem a ver com trabalhar mais ou depender de sorte, e sim com aprender a operar sua mente de uma maneira completamente diferente. Reflita um instante. Se as condições atuais da sua vida são a manifestação física dos pensamentos e crenças que você mantém com mais constância, e se todos os padrões que se repetem nas suas finanças, nos seus relacionamentos, na sua saúde e nas oportunidades resultam de roteiros mentais executados há anos sem consciência, então, talvez seja a hora de rever a estratégia. A maioria aborda a vida de trás para frente, esperando que as circunstâncias mudem para só então se sentir melhor e pensar de forma mais positiva. O segredo funciona ao contrário. Primeiro, você altera a qualidade e a frequência dos pensamentos. E o mundo exterior não tem escolha senão reorganizar-se para refletir esse novo estado interno. Isso não é esoterismo. É o modo de operação da consciência. Cada grande avanço científico, toda inovação que mudou o mundo, cada solução para um problema que parecia insolúvel, começou quando alguém expandiu o pensamento além do que existia. Ao acessar possibilidades invisíveis a níveis anteriores de consciência, esses visionários transformaram o impossível em realidade. O mesmo princípio que permite aos inventores criar algo do nada, vale agora para você. A sua mente pode sintonizar realidades que ainda não fazem parte da sua experiência física. Quando aprende a focar essas possibilidades com clareza suficiente e intensidade emocional,
O intervalo entre pensamento e manifestação se estreita. Mas eis o ponto crucial. A visão do que você deseja deve parecer mais real que as circunstâncias atuais. Tem de ser mais atraente que a história limitante que você conta a si mesmo. Isso exige uma mudança profunda na sua relação com os pensamentos e no foco da sua atenção ao longo do dia. Muita gente pensa saber o que quer, porém, quando convidada a definir com precisão, descobre que seus desejos são surpreendentemente vagos. Dizem: quero ter sucesso, quero ser feliz, quero mais dinheiro. O universo, contudo, não responde a generalidades, e sim à especificidade. Desejos nebulosos geram resultados igualmente nebulosos, porque não fornecem instruções claras de criação. Sem nitidez, seu subconsciente não sabe para onde mirar, nem em que direção agir. É como tentar chegar a um destino sem ter o endereço exato. Talvez você pare por ali perto, mas dificilmente chegará ao ponto certo. A clareza nasce de uma auto-investigação honesta. Quando acorda de manhã, como exatamente gostaria que a sua vida fosse? Como quer sentir-se no seu corpo? Que tipo de relações deseja experimentar? Qual grau de liberdade financeira permitiria viver sem medo constante de dinheiro? Que contribuição deseja deixar no mundo? Esse processo de clareamento frequentemente revela que aquilo que você achava querer vinha de condicionamento social ou expectativas familiares, coisas que acreditou que deveria desejar. O verdadeiro anseio emerge das profundezas, e quando nele se foca, ele se expande, não limita. Só que clareza, isoladamente, não basta. Seu desejo precisa ser emocionalmente magnético, puxando-o para frente com tal força que agir se torne natural, não forçado. Quando a vontade é ao mesmo tempo nítida e atraente, ela começa a organizar automaticamente seus pensamentos, decisões e comportamentos. Como saber se está claro o bastante? Você deve conseguir descrevê-lo em detalhes vívidos, usando os 5 sentidos, e precisa saber não só o que quer ter, mas como quer sentir-se quando obtiver. O quadro mental precisa ser tão específico que outra pessoa reconheceria quando se manifestasse na sua vida. Quanto mais visível o objetivo, menos sua mente se prende ao como e mais trabalha pelo quando. Aqui reside o erro comum na manifestação. Muitos ignoram o componente emocional e concentram-se apenas nos aspectos mentais. Repetem afirmações, criam painéis de visão, visualizam metas, mas fazem tudo isso sentindo falta, impotência ou dúvida. É como tentar sintonizar uma estação de rádio estando na frequência errada. O sinal nunca chega nítido. Emoção é o combustível da manifestação. Não basta querer algo, é preciso senti-lo como se já fosse seu. Isso não implica fingir que tudo está perfeito quando não está, mas aprender a gerar, independentemente das circunstâncias, o estado emocional condizente com o resultado desejado. Quando você quer algo, mas sente a falta disso, envia sinais mistos ao campo quântico. O pensamento diz, eu quero, mas a emoção afirma, eu não tenho. A emoção é sempre o sinal mais forte, e por isso, anos de pensamento positivo podem produzir pouca mudança se a vibração permanecer de escassez. O segredo está em agradecer antes mesmo de receber. A gratidão é uma das vibrações mais altas que se pode corporificar. Quando agradece sinceramente por um resultado, como se ele já tivesse acontecido, você se alinha para recebê-lo. Como agradecer pelo que ainda não ocorreu? Aceitando que tudo o que deseja já existe, no reino das possibilidades infinitas. Em algum lugar do campo potencial, há uma versão da sua vida com tudo aquilo que você sonha. Seu papel é sintonizar essa frequência e mantê-la tempo suficiente para que se materialize. Isso requer reformular a relação com o desejo. Em vez de sentir falta, sinta a empolgação.
Em vez de focar na demora, concentre-se em quão maravilhoso será quando chegar. Em vez de duvidar da possibilidade, pergunte-se com curiosidade como o universo irá manifestar. Pratique criar, deliberadamente, as emoções que sentiria se o desejo já estivesse cumprido. Se anseia por liberdade financeira, como seria acordar todo dia sem nunca mais precisar se preocupar com dinheiro? Se quer um relacionamento amoroso, como seria sentir-se totalmente valorizado e apoiado? Se almeja vitalidade, como é atravessar o dia com energia ilimitada? Quanto mais você exercita essas emoções, independentemente do contexto atual, mais treina o sistema nervoso a reconhecer e atrair oportunidades que combinem com tal estado. Sua frequência emocional torna-se um ímã para experiências semelhantes, e a vibração positiva sustentada sinaliza ao subconsciente que o desejo não só é possível, mas inevitável. Quando realmente acredita que algo é inevitável, você deixa de resistir e flui. O campo quântico é o lugar onde todas as possibilidades coexistem, aguardando que a observação consciente as colapse em realidade física. Joe Dispenza explica que esse campo não responde a seus desejos ou esperanças, mas à coerência entre pensamento e emoção. Quando mente e coração se alinham em torno do mesmo resultado, você gera um sinal que o campo não pode ignorar. A maioria vive em incoerência. Pensa em uma direção e sente em outra. Preocupa-se com dinheiro enquanto imagina abundância. Teme pelo corpo enquanto visualiza saúde perfeita. Anseia por amor enquanto se sente indigno dele. E essa contradição cria ruído na frequência emitida. Coerência surge quando pensamentos, emoções e ações apontam todos para o mesmo resultado. Se, ao pensar no seu desejo, você sente a alegria de já possuí-lo e age como alguém que o tem, envia um sinal inequívoco. Mas há um obstáculo. Se o campo entrar em choque com a programação subconsciente, ele não responde aos desejos conscientes. Se, conscientemente, você quer sucesso, mas no fundo, acredita não merecê-lo, o programa subconsciente vence. O campo também é impessoal. Não se importa com erros passados, limitações presentes ou histórico familiar. Ele responde, aqui e agora, apenas à frequência que você emite. Isso significa que pode começar a criar resultados diferentes imediatamente, mudando o sinal que envia. Quando sustenta pensamentos e emoções coerentes com o resultado desejado, a probabilidade de eventos específicos ocorrerem em sua vida aumenta. Você começa a perceber oportunidades antes invisíveis no antigo nível de consciência. Encontra pessoas capazes de ajudar de formas inesperadas e vê circunstâncias alinhar-se a favor com mais frequência. O desafio é manter essa coerência antes que a realidade externa mude. Esse período exige enorme fé e disposição em sentir as emoções do desejo realizado, mesmo sem evidência. Muitos desistem nessa fase crítica porque querem provas antes de se comprometer totalmente. Mas o campo exige compromisso interior antes de reorganizar as condições externas. Quando você encarna quem já possui o que quer, o campo é forçado a trazer a versão correspondente da realidade. Isso não é sobre pensamento positivo ou técnicas de visualização. É sobre tornar-se uma pessoa tão clara e coerente no desejo que literalmente se transforma em alguém capaz de atrair experiências diferentes. O apego é o maior inimigo da manifestação. A partir do momento em que você se obsessa com quando, onde ou como o desejo se manifestará, deixa o modo de criação e entra no modo de controle, alimentado pelo medo. Quando está apegado ao resultado, procura constantemente confirmações de que está funcionando. Analisa conversas, oportunidades e coincidências em busca de prova. Mas esse monitoramento contínuo gera ansiedade porque se concentra na ausência do que quer, não na chegada. Apego
Cria resistência, pois implica dúvida. Se você realmente soubesse que algo vai acontecer, ficaria checando a todo instante. A manifestação verdadeira exige um paradoxo: importar-se profundamente com o desejo e, ao mesmo tempo, soltar o controle sobre o como e o quando. É desejá-lo com paixão e confiar plenamente no timing. Esse estado de desprendimento permite que o universo entregue de maneiras que excedem sua imaginação limitada. Pense em algo que você manifestou sem esforço. Talvez tenha pensado em um amigo que, de repente, ligou, ou desejado ouvir uma música que logo tocou no rádio. Nessas situações, você tinha o desejo, mas nenhum apego ao método ou ao momento. Simplesmente esperava e esquecia. O segredo é aplicar essa mesma leveza a desejos maiores. Quando consegue sentir paz, na ausência imediata do resultado, cria as condições ideais para a manifestação rápida. Desapegar não significa não se importar. Significa confiar tanto no processo que você se dispõe a deixá-lo fluir. Como saber se realmente desapegou? Ao pensar no desejo, você sente paz. Age de forma inspirada, sem forçar. Está aberto a receber algo ainda melhor do que imaginou. Seu subconsciente roda programas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Carregados na infância e reforçados pela repetição, esses programas criam padrões automáticos na sua vida. Se quer novos resultados, precisa instalar programas que apoiem seus objetivos em vez de sabotá-los. A maioria tenta mudar usando força de vontade, mas ela pertence à mente consciente, que opera apenas 5% do tempo. Os outros 95% das decisões, reações e comportamentos são regidos pelo subconsciente. É por isso que, mesmo com as melhores intenções, você pode se ver repetindo velhos padrões. A reprogramação eficaz do subconsciente ocorre por meio de repetição, emoção e estados de consciência relaxados. Quando, em um estado calmo, sente emoções positivas e repete novos pensamentos, começa a codificar novas vias neurais que se tornam respostas automáticas. Os períodos mais poderosos para reprogramar são aqueles em que o cérebro está em ondas teta, entre o sono e a vigília, pois o subconsciente fica mais receptivo. Por isso, tantas pessoas de sucesso mantêm rotinas matinais e noturnas de visualização, afirmações ou meditação. Entretanto, o que diferencia a programação eficaz da ineficaz é envolver a emoção. A repetição mecânica e sem sentimento não substitui a programação emocional de experiências passadas. Você precisa sentir a verdade do que afirma. Crie um ritual diário. Passe alguns minutos agradecendo intensamente pelos seus desejos, como se já fossem realidade. Visualize-se vivendo a vida que quer com detalhes vívidos. Sinta as emoções correspondentes. Faça isso de forma consistente por pelo menos 21 dias e começará a notar mudanças nos pensamentos automáticos e nos comportamentos. O subconsciente não diferencia entre o que é real e o que é imaginado com vivacidade. Ao reviver repetidamente as emoções do desejo já realizado, ele passa a aceitá-lo como realidade, trabalhando para fechar a lacuna entre a experiência interna e as condições externas. A chave é a consistência, não a intensidade. 15 minutos diários de foco valem mais que 3 horas uma vez por semana. O subconsciente responde à repetição e ao reconhecimento de padrões. Quanto mais frequente a exposição à nova informação no estado correto, mais rápido ele adota o novo programa. Lembre-se, você não está apenas adicionando novos programas sobre os antigos, mas substituindo crenças limitantes por crenças capacitadoras. Joe Dispenza ensina que a maioria é viciada em ser quem é. Mesmo que estar nessa identidade signifique permanecer presa a padrões que deseja desesperadamente mudar, as pessoas acordam todos os dias e, sem perceber, entram nos mesmos pensamentos, emoções
e comportamentos que criaram a realidade de ontem. E depois se perguntam por que nada muda. Romper o hábito de ser você mesmo significa tomar consciência dos padrões inconscientes que definem sua personalidade e interrompê-los antes que completem o ciclo. Sua personalidade é um conjunto de pensamentos, emoções e ações repetidos tantas vezes que parecem ser você. Mas eles não são seu verdadeiro eu. São apenas hábitos praticados. O problema é que, mesmo produzindo resultados indesejados, esses hábitos são confortáveis e familiares. O cérebro prefere padrões previsíveis a possibilidades desconhecidas, pois previsibilidade aparenta mais segurança. Por isso, mudar pode parecer desconfortável, ainda que necessário. Para romper padrões, primeiro é preciso identificá-los. Observe seus pensamentos automáticos quando a mente vagueia. Note as reações emocionais diante de diferentes situações e pessoas. Escute as histórias que conta sobre o que é possível ou impossível. Ao reconhecer um padrão limitante, você ganha poder para interrompê-lo. Quando se pega num pensamento habitual restritivo, pare e escolha conscientemente um novo pensamento alinhado com quem deseja ser. Se perceber uma emoção negativa familiar, respire fundo e opte por um sentimento que corresponda ao futuro desejado. Esse processo requer atenção plena e comprometimento, pois seus velhos padrões lutarão pela sobrevivência. O cérebro apresentará argumentos convincentes para que volte aos modos anteriores de pensar e sentir. Porém, cada vez que você interrompe um padrão antigo e escolhe uma nova resposta, enfraquece as conexões neurais que sustentam a velha identidade e fortalece as que sustentam a nova. Com o tempo, aquilo que exigia esforço consciente torna-se automático. O futuro, eu precisa parecer mais real e atraente que o conforto da identidade atual. É apaixonar-se tanto pela versão elevada de si mesmo que você aceita abandonar as velhas muletas. Não se trata de virar outra pessoa, mas de liberar limitações que o mantêm pequeno, tornando-se a melhor expressão de quem já é. O universo não entende inglês, espanhol, francês, nem qualquer língua falada. Ele capta vibrações. Cada pensamento, emoção e crença produz uma frequência que comunica com o campo de infinitas possibilidades. Quando se tenta manifestar apenas com palavras, repetindo afirmações sem incorporar a vibração correspondente, é como falar em língua estrangeira com o universo. Você diz uma coisa, mas emite outra. Sua frequência não depende das circunstâncias externas, mas do estado interior. Se você se sente indigno ou ansioso com dinheiro, pode estar cercado de riqueza e, ainda assim, emitir vibração de escassez. Se se sente pleno e de coração aberto, mesmo solteiro, irradia vibração de amor. Se confia na própria capacidade de superar desafios, emite sucesso, mesmo diante de dificuldades. A chave é aprender a gerar a vibração de já ter o que deseja, sentir gratidão, entusiasmo, paz e confiança, independentemente das evidências atuais. Sustentando essas emoções de forma consistente, você envia um sinal poderoso ao qual o universo precisa responder. Muita gente espera que as condições mudem para só então alterar a vibração. Imagina que se sentirá abundante quando tiver mais dinheiro, ou amado quando encontrar o parceiro certo. Isso cria um ciclo de espera, porque o universo responde ao estado presente, não à esperança futura. Estar receptivo significa estar energeticamente alinhado com o que deseja, sentir-se merecedor, esperar oportunidades, ser grato pelo que já tem e entusiasmado pelo que está chegando. Confiar que tudo conspira a favor, mesmo sem saber como. Sua vibração é influenciada também pelas pessoas com quem convive, pelo conteúdo que consome e pelos ambientes que frequenta. Se realmente leva a sério a manifestação dos seus desejos, é vital identificar o que reduz sua frequência
e buscar o que a eleva. O universo reage constantemente. O ponto não é se a vibração funciona, mas se você a escolhe conscientemente ou a cria inconscientemente por velhos padrões. As manifestações mais poderosas ocorrem no silêncio. Falar incessantemente sobre o que se quer, explicar desejos a todo mundo ou buscar validação dilui a energia necessária. Toda vez que comenta seu desejo a partir de falta ou incerteza, reforça a vibração da ausência. A cocriação silenciosa significa fazer o trabalho interno sem precisar de aprovação externa. Sentir tão plenamente a realidade dos seus desejos que não necessita convencer ninguém. Isso não quer dizer que nunca compartilhe seus sonhos, mas que o faça quando sentir inspiração, não necessidade. Seu poder de manifestação não depende de quantos apoiam sua visão, mas da coerência entre seus pensamentos e emoções. Muitos sabotam o processo debatendo constantemente avanços ou a falta deles com amigos, família ou comunidades online, buscando permissão para acreditar. Esse foco externo os afasta do estado interno, onde a criação realmente acontece. Em vez disso, permaneça confortável com o mistério de como o desejo vai se desenrolar. Desfrute o segredo de saber que algo lindo está se organizando no invisível antes de emergir. Celebre as surpresas que o universo preparou, além da sua imaginação. O universo escuta seu diálogo interior e responde ao seu estado emocional. Quando aprende a comunicar-se com essa inteligência sentindo, em vez de apenas pensar ou fazer, descobre que sempre foi co-criador. Apenas precisava lembrar como usar o poder. O segredo que concede tudo o que deseja não está escondido em textos antigos, nem trancado em escolas misteriosas. Ele opera através de você desde sempre, criando experiências a partir dos sinais que emite inconscientemente. Agora que entende o mecanismo, possui o poder de utilizá-lo conscientemente. Alinhe pensamentos e emoções ao que quer criar. Mude a frequência. Seja cristalino nos desejos e agradeça antes da manifestação. Mantenha a fé inabalável no resultado, soltando o apego a horários e métodos. Reprograme diariamente o subconsciente. Liberte-se dos padrões que o prendem a limitações familiares e, acima de tudo, recorde que o universo fala a linguagem da vibração. Foque em gerar o estado interno que corresponda à realidade externa desejada. Confie no processo, mesmo sem provas imediatas. O segredo não é obrigar o universo a entregar o que você quer, mas tornar-se a pessoa que naturalmente atrai aquilo que deseja. Quando muda quem você é, muda o que recebe. Dedique os próximos 30 dias a aplicar esses princípios de forma consistente. Sinta seus desejos como já realizados. Haja a partir da energia de quem possui. Observe a reorganização do mundo externo ao redor do seu novo estado interior. O segredo foi revelado. Agora é hora de usá-lo.